Você sabia que existe um animal tão grande que pode pesar mais que um carro, lembrar do seu rosto por anos e ainda chorar a morte de um amigo? E outro tão forte que, se quisesse, poderia aviar um carro com um único empurrão? Esses gigantes da savana, o elefante e o rinoceronte, escondem segredos que quase ninguém conhece. E se eu te disser que, no fundo, eles são muito mais parecidos com a gente do que você imagina? Imagina caminhar pela savana africana ao amanhecer. O chão treme levemente. Antes de ver qualquer coisa, você sente uma vibração quase imperceptível subindo pelos seus pés. Não é um terremoto. É um grupo de elefantes se aproximando, comunicando com sons que você nem consegue ouvir. Agora pensa em um rinoceronte, esse tanque vivo, com chifre ameaçador, que parece um personagem de filme de fantasia, mas que pode ficar completamente imóvel só para ouvir o canto de um passarinho pousado em seu dorso. Como dois animais gigantescos, muitas vezes vistos como brutos e perigosos, podem ser, ao mesmo tempo, tão sensíveis, inteligentes e até tímidos. Se você ainda está comigo, se prepara, porque nos próximos minutos você vai descobrir que o elefante tem uma memória que assustaria qualquer um, que o rinoceronte enxerga mal, mas é quase um super-herói em outros sentidos, e que os dois, juntos, escondem segredos que explicam não só a vida na savana, mas até o impacto da presença humana nesse ecossistema. E lá no final você vai ver a conexão mais surpreendente entre elefantes, rinocerontes e o futuro da própria humanidade. Vamos começar com o elefante, esse gigante que carrega uma reputação que quase todo mundo conhece. Força, tamanho e tromba. Mas por trás disso existe uma combinação de cérebro, emoção e comportamento que coloca o elefante entre os animais mais impressionantes do planeta. Quem olha para um elefante pela primeira vez costuma pensar em tamanho. Um macho africano adulto pode ultrapassar 6 toneladas. É como se você juntasse 2 carros populares e ainda sobrasse peso. Mas o que pouca gente sabe é que o verdadeiro poder do elefante não está no corpo, está no cérebro. O elefante tem o maior cérebro terrestre entre todos os mamíferos, chegando a mais de 5 quilos. Não é só grande, é complexo. Eles têm regiões cerebrais muito desenvolvidas ligadas à memória, emoção e reconhecimento social. Você provavelmente já ouviu a frase elefante nunca esquece. Isso não é só um ditado. Em algumas regiões da África, fêmeas matriarcas foram observadas lembrando da localização de fontes de água que não viam há anos, guiando o grupo por dezenas de quilômetros em plena seca. Imagine você tentando lembrar um endereço que visitou uma vez há 10 anos. É quase isso que elas fazem. E isso não é importante só para elas. Isso é questão de vida ou morte para todo o grupo, principalmente para os filhotes. Mas aqui vem um detalhe que quase ninguém percebe. Essa memória não é só geográfica. Elefantes reconhecem indivíduos. Lembram de quem os tratou bem e de quem os maltratou. Relatos de elefantes que, anos depois de um encontro traumático com humanos, reagiram de forma agressiva quando viram roupas, cheiros ou sons semelhantes aos daquele momento. Ao mesmo tempo, já foram documentados casos de elefantes que reencontraram pessoas que os ajudaram no passado e demonstraram sinais claros de tranquilidade, aproximação e até o que parece ser gratidão. Tudo isso fica ainda mais intenso quando olhamos para as emoções dos elefantes. Eles conseguem reconhecer a própria imagem em um espelho, algo raríssimo no reino animal. Isso é um indicativo de autoconsciência. Eles entendem, de alguma forma, que são um indivíduo separado do mundo ao redor. E isso conecta diretamente com algo que, se você ainda está aqui, vai te impressionar ainda mais. A maneira como eles lidam com a morte. Quando um elefante morre, o grupo não simplesmente segue em frente. Já foram vistos elefantes voltando a visitar ossadas antigas, tocando os ossos com a tromba, especialmente o crânio e as presas, permanecendo em silêncio ao redor dos restos, como se fosse uma forma de velório. Alguns chegam a cobrir o corpo com galhos, folhas e terra, uma espécie de ritual rudimentar. É ou não é assustadoramente parecido com a nossa forma de lidar com a perda. Mas, se você acha que tudo isso é impressionante, espera só até entender como eles conseguem conversar uns com os outros a distâncias que a gente nem imagina serem possíveis. Agora pensa na tromba do elefante. Todo mundo sabe que é o símbolo mais marcante, mas quase ninguém entende de verdade o quanto ela é extraordinária. A tromba é, ao mesmo tempo, nariz, braço, mão, canudo, ferramenta e até trompete. Ela tem mais de 40 mil músculos. Para comparar, o corpo inteiro de um ser humano tem pouco mais de 600 músculos. Com ela, o elefante consegue arrancar uma árvore jovem do chão
ou pegar um grãozinho minúsculo sem esmagá-lo. Você já viu um vídeo de elefante pegando uma moeda ou um pedaço de comida bem pequeno? A ponta da tromba, principalmente nos elefantes africanos, tem duas pequenas projeções parecidas com dedos, que funcionam como uma pinça. Isso permite movimentos extremamente finos. Mas se você acha que a tromba é só força e destreza, precisa saber que ela também é uma antena sensorial e uma espécie de laboratório portátil. Com a tromba, o elefante cheira a água a quilômetros de distância, identifica o cheiro de outros animais, percebe hormônios, detecta o estado reprodutivo de uma fêmea e até interpreta o cheiro de fezes para entender quem passou por ali. É como se ele tivesse acesso a um feed completo, só pelo olfato. E ainda tem mais. Eles também usam a tromba para, literalmente, conversar. Talvez você já tenha ouvido um elefante trombeteando em algum documentário. Esse som alto é só uma pequena parte da história. Elefantes produzem sons de baixa frequência, tão graves que o ouvido humano muitas vezes nem percebe. Esses sons, chamados infrassons, podem viajar por dezenas de quilômetros. E mais curioso ainda, parte dessas vibrações é captada não pelos ouvidos, mas pelos pés. Os elefantes sentem vibrações no solo, como se o chão fosse um enorme cabo de telefone. A pele das patas é sensível a essas ondas, e o esqueleto conduz a vibração até o ouvido interno. Desse jeito, um grupo pode perceber o deslocamento de outros elefantes distantes, prever perigos e até coordenar encontros. Imagine você conseguir saber o que está acontecendo a quilômetros de distância, só sentindo o chão estremecer. Se você ainda está aqui, agora vem a parte em que a gente olha para o outro gigante dessa história, o rinoceronte. Porque, enquanto o elefante é o cérebro emotivo da savana, o rinoceronte é a combinação explosiva de blindagem e poder que esconde uma vulnerabilidade quase trágica. Quando alguém pensa em rinoceronte, geralmente imagina um tanque cinza com um chifre gigante prestes a atacar qualquer coisa que se mexa. Mas a realidade é bem diferente. Para começar, o rinoceronte não enxerga tão bem quanto você imagina. A visão dele é fraca. Ele pode ter dificuldade para perceber um objeto parado a poucos metros de distância. E é justamente por isso que ele confia muito mais em outros sentidos, especialmente o olfato e a audição. O chifre, que é sua marca registrada, também é alvo de muitos mitos. Diferente de um osso, o chifre do rinoceronte é feito de queratina, a mesma substância que forma nossas unhas e cabelos. Não tem osso dentro. É como um enorme tufo de cabelo compactado e endurecido. E ainda assim, é uma das armas mais temidas da natureza. Um rinoceronte pode atingir velocidades de até 50 km por hora, dependendo da espécie. Agora imagina uma tonelada ou mais de peso, correndo nessa velocidade, com um chifre afiado na frente. É basicamente um projétil vivo. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o rinoceronte não é um psicopata da savana que sai atacando tudo. Ele é, na verdade, um animal muitas vezes tímido e até inseguro. Como ele enxerga mal, qualquer movimento ou som estranho pode ser interpretado como ameaça. Por isso, quando se sente encurralado ou assustado, a reação dele é partir para o ataque. É uma mistura de medo, autodefesa e pura força bruta. E aqui entra uma contradição que poucos percebem. Um animal que parece invencível, armado e blindado, na verdade, é extremamente vulnerável a uma única ameaça. Não é o leão, não é a hiena, não é o crocodilo, é o ser humano. O chifre, que deveria ser apenas uma ferramenta de defesa e disputa entre machos, virou alvo de caça ilegal por causa de crenças e mercados que o tratam como remédio milagroso ou símbolo de status. O resultado é que várias espécies de rinoceronte, como o rinoceronte branco do norte, estão praticamente extintas na natureza. Se você ainda está comigo, guarda essa imagem, um animal gigantesco que poderia derrubar um jipe, sendo derrotado não pela força, mas pela ganância humana, porque isso se conecta diretamente com o que está acontecendo também com os elefantes. Vamos comparar esses dois gigantes de forma direta. Elefantes e rinocerontes vivem muitas vezes nas mesmas regiões, compartilham rotas, fontes de água e até ameaças. Mas o que realmente chama a atenção é como eles influenciam o próprio ambiente. Eles não são apenas moradores da savana. Eles são engenheiros da natureza. O elefante, com seu tamanho e apetite, derruba árvores, quebra galhos, abre clareiras. À primeira vista, isso pode parecer destrutivo, mas, na verdade, é uma forma de manutenção ecológica. Ao derrubar árvores, ele abre espaço para que a luz do sol alcance o solo.
permitindo que gramas e outras plantas cresçam. Isso alimenta desde insetos até zebras e antílopes. Quando ele cava o solo com as presas para buscar água, cria pequenos poços que vão ser usados por outros animais. As sementes que ele come muitas vezes saem intactas nas fezes, espalhando vegetação a longas distâncias. O rinoceronte, por outro lado, é como um trator de gramado. Ele pasta, caminha, pisa, abre trilhas, mantém certas áreas com vegetação mais baixa. Isso cria clareiras onde outras espécies podem encontrar alimento e refúgio. Há estudos mostrando que áreas com rinocerontes têm maior variedade de plantas e pequenos animais, justamente por causa desse efeito de poda natural e movimentação constante. Agora, pensa no impacto quando esses gigantes começam a desaparecer. Não é só a ausência de um animal bonito para fotos, é a mudança física no ambiente. Sem elefantes, algumas florestas podem ficar mais densas, outras áreas podem secar por falta dos poços que lhes abrem. Sem rinocerontes, determinados tipos de gramíneas e plantações crescem demais, abafando outras espécies. Isso afeta o equilíbrio de herbívoros, predadores e até o ciclo da água. Mas aqui vem a parte curiosa. Embora eles não sejam exatamente melhores amigos, existe um tipo de convivência indireta entre elefantes e rinocerontes. Quando elefantes abrem caminhos na vegetação, rinocerontes acabam usando essas rotas. Quando rinocerontes mantêm uma área mais baixa de vegetação, outros herbívoros se aproximam. E isso, por sua vez, pode influenciar a movimentação dos elefantes. É como se cada um estivesse escrevendo uma parte do script da savana, mesmo sem combinar nada. Se você ainda está aqui, talvez esteja se perguntando, mas como esses animais se comportam no dia a dia? Eles são agressivos? São calmos? Têm hierarquia? Têm medo? A resposta é que tanto elefantes quanto rinocerontes têm vidas sociais e comportamentos muito mais complexos do que uma simples imagem de brutos gigantescos. Vamos voltar aos elefantes por um momento. A sociedade deles é matriarcal. Isso significa que o grupo é liderado por uma fêmea mais velha, geralmente a que tem mais experiência. Ela é a memória viva do grupo. Sabe onde encontrar água, lembra de rotas seguras, conhece ameaças. Ao redor dela estão outras fêmeas aparentadas, filhotes e jovens. Os machos, quando crescem, costumam se afastar e viver sozinhos, ou em pequenos grupos de machos. Apesar de parecer uma vida solitária, isso não significa que eles sejam desconectados socialmente. Eles ainda interagem com fêmeas, disputam acasalamentos e, às vezes, formam alianças temporárias. O interessante é que elefantes têm relações sociais duradouras, reconhecem parentes, parceiros e até indivíduos de outros grupos com quem já interagiram. Um comportamento marcante é o cuidado com os filhotes. Se um bebê elefante cai em um buraco, é muito comum ver várias fêmeas do grupo tentando ajudar, empurrando, puxando com a tromba, cavando ao redor. Não é só a mãe que se preocupa, o grupo inteiro se envolve. Isso é sinal de cooperação avançada. Também existe algo chamado MUST, um período em que os machos adultos entram em um estado de alta atividade hormonal. Durante o MUST, eles ficam mais agressivos, andam mais, procuram fêmeas e disputam com outros machos. Nesse período, um macho em MUST pode enfrentar outro que, em condições normais, seria mais forte. É como um turbo temporário de testosterona. Agora, olha para o rinoceronte. Ele é bem mais solitário. Muitos rinocerontes adultos vivem sozinhos, com territórios bem marcados por fezes e urina. Eles literalmente constroem verdadeiros banheiros comunitários, chamados de latrinas, onde vários indivíduos defecam. O cheiro ali concentra informações sobre quem passou, se é macho ou fêmea, se está no cio, se é um intruso. É uma espécie de rede social olfativa. Apesar de solitários, rinocerontes não são completamente antissociais. Fêmeas com filhotes formam pequenos núcleos familiares. Jovens podem ficar um tempo juntos, e em regiões com mais alimento e água. É possível encontrar pequenos grupos temporários de rinocerontes dividindo a mesma área sem conflito. Eles se comunicam com sons, cheiros, posturas corporais. Um rinoceronte irritado pode bufar, raspar o chão com as patas, balançar a cabeça e apontar o chifre, como um aviso. Se isso não afasta o intruso, aí sim pode acontecer o famoso ataque. E vale lembrar, por terem uma visão ruim, muitas reações deles são antecipadas pelo medo. Se você ainda está comigo. Agora vem um ponto bem interessante. Apesar de terem reputações tão diferentes, elefantes e rinocerontes compartilham um desafio em comum. E esse desafio
tem tudo a ver com a nossa espécie. Tanto elefantes quanto rinocerontes vivem sob ameaça constante de caça ilegal. No caso dos elefantes, o alvo principal são as presas de marfim. No caso dos rinocerontes, o chifre. Em muitos lugares, esses produtos são vendidos por valores absurdos, alimentando um mercado negro internacional. Só que esse comércio não é só cruel. Ele é também baseado em mentiras e crenças sem fundamento científico. O marfim virou símbolo de luxo, status, poder. O chifre de rinoceronte, em algumas culturas, é vendido como suposto remédio para tudo, de febre à impotência, ou como um item de luxo para ostentação. Mas aqui está a verdade que quase ninguém que compra quer ouvir. O chifre não passa de queratina. Em termos químicos, não é muito diferente de unha ou cabelo. Não existe milagre ali. Não existe cura secreta. É pura superstição, cara e letal. Enquanto isso, famílias de elefantes são destruídas, matriarcas são mortas, filhotes ficam órfãos, bandos de rinocerontes desaparecem. Em alguns parques, a vigilância é tão intensa que rinocerontes chegam a ser monitorados individualmente, com guardas armados protegendo-os contra caçadores. Em casos extremos, para tentar desestimular a caça, alguns profissionais chegam a remover o chifre dos rinocerontes de forma controlada, para que não atraiam caçadores. É uma solução triste, mas às vezes necessária. E aqui vem a conexão mais surpreendente. Quando a gente protege elefantes e rinocerontes, a gente não está ajudando só eles. Está ajudando toda a savana, todo o ecossistema e, de forma indireta, a nós mesmos. Por quê? Porque esses animais influenciam o ciclo da água, a vegetação, a biodiversidade e até o clima local. Sem eles, as áreas onde vivem tendem a se tornar menos estáveis, menos ricas, menos capazes de sustentar vida. Você já parou para pensar que um elefante derrubando uma árvore hoje pode, sem saber, estar garantindo que daqui a alguns anos exista sombra, água e alimento para dezenas de outras espécies naquele mesmo lugar? Ou que o rinoceronte, manter um campo de pastagem em equilíbrio, está ajudando a evitar a degradação do solo, que poderia levar à erosão e à perda de nutrientes. Se você ainda está comigo até aqui, chegou a hora da parte mais forte, aquela que conecta tudo. Comportamento, curiosidades, ameaças e o futuro desses gigantes. A grande revelação é que quanto mais a ciência estuda elefantes e rinocerontes, mais percebe que eles são, ao mesmo tempo, frágeis e essenciais. Frágeis, porque uma bala, uma armadilha, alguns homens com armas e veículos conseguem destruir o que a natureza levou milhões de anos para construir. Essenciais porque, sem eles, cadeias inteiras da vida selvagem entram em colapso silencioso. Os elefantes, com suas memórias, sua organização social e seus rituais de morte, nos lembram da nossa própria humanidade. Eles mostram que inteligência não é só questão de resolver problemas, mas também de sentir, lembrar, cuidar do outro. Os rinocerontes, com seus corpos blindados e corações assustados, nos lembram que força física não garante segurança em um mundo dominado por humanos. Agora pensa em tudo que você ouviu. Elefantes que conversam pelo chão, trombas com mais de 40 mil músculos, rituais de luto, rinocerontes de visão fraca, mas com olfato apuradíssimo, chifres que não passam de queratina, animais gigantes moldando a paisagem inteira ao seu redor. E, acima de tudo, ambos ameaçados não pela natureza, mas pela nossa espécie. A pergunta que fica é simples e incômoda. No futuro, quando alguém quiser mostrar para uma criança o que é um elefante africano ou um rinoceronte, vai ser preciso abrir um documentário antigo ou será possível ver esses animais vivos, livres na savana que ajudaram a construir? Se você se importa, mesmo que só um pouco, com esses gigantes da savana, o próximo passo está nas suas mãos. Compartilhe esse conhecimento. Fale sobre isso, apoie projetos sérios de conservação. Questione o consumo de produtos de origem animal que alimentam o mercado ilegal. A mudança começa quando a informação deixa de ser só curiosidade e vira responsabilidade. E agora eu quero saber de você. Qual curiosidade sobre o elefante ou o rinoceronte mais te surpreendeu hoje? Deixa nos comentários a sua opinião. Se inscreve para continuar explorando o mundo animal comigo. E se esse vídeo te fez olhar para esses gigantes de um jeito diferente, deixa o like para que mais pessoas possam descobrir a verdadeira história dos gigantes da savana.